Quero convidar você aí a anotar o texto dessa semana. Como a semana passada, retrasada, nós falamos de uma parábola, me veio no coração aqui compartilhar uma outra parábola para a gente poder aprender juntos. Então, se você puder aí abrir ou anotar, quem anota, Mateus capítulo de número 25. Mateus capítulo de número 25. Eu gosto muito dessa parábola. É uma parábola sobre os talentos. Mateus capítulo de número 25. Mateus capítulo de número 25, a partir do verso 14. Pessoal, vamos fazer lá o CCC. Lembrando que quando a gente faz o CCC, tudo muda. Tudo muda. Tantas vidas são atraídas aqui, são abençoadas. Então vamos lá, o pessoal que está no YouTube aqui. Você que está no YouTube, fecha rapidinho aí o chat onde você está digitando. Tem uma setinha aí, né, um xizinho aí, fecha, de fechar, você fecha, aí vai ter duas opções, curtir, porque nós não estamos nem com a metade aqui de curtida das pessoas que estão presentes, então primeira coisa, curtir, logo depois que você curtir, você vai ver uma setinha curvada aí que é compartilhar, aí assim que você clicar, você vai ver que vai cair aí a opção de você compartilhar no WhatsApp. Então você pode compartilhar. O pessoal tá curtindo, que aumentou aqui as curtidas que eu tô vendo. Então vamos lá, pessoal. Então quem tá no YouTube, por gentileza, isso, curte. E aí logo depois você clica na setinha curvada aí de compartilhar e compartilha para alguém que talvez já viu o nome de alguém no seu coração, na sua mente aí, ou um grupo da família, grupo do trabalho, grupo da igreja, para eles poderem vir fazer com a gente esse devocional. Eu tenho certeza que você vai ser um instrumento de bênção para essas pessoas que conectarem. E você que está aqui no Instagram, o coraçãozinho faz com que a live se torne, o algoritmo lá entenda que é relevante, o ao vivo, e vai entregar para mais gente. Vamos lá? Vamos multiplicar e clicar no aviãozinho. Faz esse aviãozinho aqui, gente, ó, chegar. Inclusive, eu vou fazer isso aqui agora. Vou mandar aqui para um monte de gente. Vamos lá, vamos compartilhar? No mínimo aí, umas 10 pessoas. Vamos lá. Ó, o que aparecer aqui para mim, eu tô mandando aqui, hein? Para poder participar da live, ó. Vou transbordar aqui na vida do máximo de pessoas. Enviar. Aí, ó, enviado com sucesso. Apareceu aqui para mim. Feito. Olha para você ver. Olha como que Deus usa a sua vida. É você começar a compartilhar, mais pessoas começam a chegar. Então Deus está usando a sua vida aí agora. Deixa eu só consertar aqui para ficar vocês mais pertinho, para poder ser bênção na vida de outros. Porque nós estamos compartilhando aqui aquilo que é palavra de vida, que tem impacto na vida na terra e tem impacto para nos trazer vida abundante na terra e vida eterna nos céus. Então Mateus capítulo de número 25 vai ser o nosso texto. Preparado para o nosso devocional? Papel, caneta, bloco de anotação digital ou não, prepare aí, prepare sobretudo o seu coração e vamos ouvir a voz de Deus, que é a própria palavra de Deus ao nosso coração. O texto dessa manhã, Mateus capítulo de número 25, e a parábola dos talentos, ela começa a ser descrita no verso de número 14. Muito forte aqui o que nós vamos aprender nessa manhã. Obrigado aí, pessoal, que já compartilhou. E diz assim, Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos. A outra ele deu 2 talentos, e a outra ele deu 1 talento, cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. O texto segue dizendo no versículo 16 que o que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. O camarada recebeu 5 e ganhou mais 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2, e o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, o que pegou 5, multiplicou para mais 5, o que pegou 2, multiplicou para mais 2, e o que pegou 1, infelizmente, escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha lá, o verso de número 19 fala que depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas. Então, o senhor deu talento, depois o pessoal precisou prestar conta para eles. Verso 20, então aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E o Senhor falou para ele assim, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entre no gozo do teu Senhor. E o que aproximando-se também o que recebera 2 talentos, diz, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2.
Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Agora, chegando por fio, que receberam 1 talento, ele disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. O Senhor falou para ele, servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. O servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então você está vendo que a parábola está registrada em Mateus capítulo 25, do verso 14 ao verso de número 30. É uma quantidade expressiva de versículos com ensinamentos poderosos, preciosos, que aplicados na nossa vida vai impactar nossa vida profissional, o nosso propósito, a nossa vida com Deus, os nossos relacionamentos e, sobretudo, aí a nossa vida até mesmo no que tange a ecoar a eternidade, porque esse texto vai nos mostrar sobre isso. Vamos lá, então? Bom, a pergunta que a gente precisa fazer sobre esse texto, que eu quero lançar aqui para você anotar, e durante esse estudo, né, sobre a parábola dos talentos, você vai sempre reportar essa pergunta e se perguntar e responder essa pergunta para você. A pergunta é, anote aí, o que você tem feito com aquilo que você tem recebido nas suas mãos? O que você tem feito com aquilo que você tem recebido? Como você tem administrado as coisas que lhe são confiadas? Fala para mim. Anote essa pergunta aqui, ó. Anote essa pergunta. O que eu tenho feito com aquilo que eu tenho recebido? Bom, vamos pensar aqui nessa palavra introdutória, numa situação hipotética. Deixa eu colocar só um cronômetro aqui para não ficar muito distante do tempo. Numa situação hipotética. Imagina se eu lhe der, olha aí, você vai gostar disso aí. Imagina se eu lhe der R$1 milhão agora. 1 milhão, imagina caindo na sua conta. Vou fazer um pix aqui, ó. Um pix. Acabou de cair na sua conta R$1 milhão. R$1 milhão. A minha pergunta é, como você utilizaria esse R$1 milhão? Como você utilizaria esse R$1 milhão que caísse na sua conta agora? Deixa a sua mente aí borbulhar. O que você faria se caísse R$1 milhão na sua conta agora? Você acredita que de todas as pessoas, nós temos aqui quase 1.000 pessoas juntando as duas plataformas. Me fala aqui, você acredita que essas 1.000 pessoas que estão aqui, né, aproximadamente 1.000 pessoas que estão aqui, cada uma delas utilizaria esse dinheiro de uma forma diferente, sim ou não? Berenice tá aqui, ô glória, só de imaginar 1 milhão caindo, um pix chegando na minha conta de 1 milhão vai ser bom demais, né? Vamos lá, vamos ver, tem gente que colocaria aqui, ó, por exemplo, a dona Cida falou, eu ajudaria muitas pessoas, a Flá Santos colocou, investiria para multiplicar, a Roseli colocou, investiria em conhecimento, a Selma colocou aqui, eu ia desmaiar. Pode desmaiar não, você tem que pegar e ficar bem para poder usufruir. Olha aqui, a Vânia falou, tiraria o dízimo. Vamos ver aqui mais aqui, ó. Eu dizimaria primeiro e depois depositaria o restante para render juros. Olha, tem gente que ajudaria pessoas, tem pessoas que... Vamos lá, gente, o que mais? Vamos lá, o que mais? Eu investiria em quê? Que investimento que você faria? Vamos lá, o pessoal colocou aqui, ó. Eu investiria. Ninguém ia pagar a conta. Aqui, ó, ajudaria minha mãe no plano de saúde, quitaria meu apartamento, ajudaria jovens missionários. Vamos lá, gente, vamos colocar na real aqui, ó. Às vezes a pessoa fica muito... isso, compraria uma casa, vamos falar sério mesmo. Investiria no reino. O meu seria 900 mil. Sim, por causa de você dizimar, né? Investiria em imóveis, compraria uma casa, tiraria crianças da rua, investiria nos meus estudos. Olha aí, que legal. Então, olha só. Desculpa.
Você vai ver aqui que só pelas mensagens aqui, você vai ver que cada pessoa administraria esse dinheiro de uma forma. Cada pessoa administraria esse dinheiro de uma forma. Imagina só, será que teria gente que pegaria esse 1 milhão e o transformaria em 10 milhões? Você acredita que tem gente que pega 1 milhão de reais e consegue transformar em 10 milhões? Sim ou não? Sim, né? Nós sabemos que tem pessoas que pegam 1 milhão e transformam esse 1 milhão em 10 milhões. Mas também tem pessoas que vão pegar esse 1 milhão e vão gastar tudo em menos de 3 meses. Você acredita que tem gente que vai pegar 1 milhão em 3 meses, o cara vai viajar, o camarada vai comprar um monte de coisa, o camarada vai gastar o dinheiro adoidado, e em 3 meses ele consegue gastar 1 milhão fácil. Fácil, ele compra uma casa ali de 500 mil, compra um carro lá de 200 mil, faz uma viagem e acabou. 3 meses ele vai ter comprado 2 coisinhas e ter terminado. Então olha pra você ver, tem pessoas que vão pegar 1 milhão e vão transformar em 10 milhões, tem pessoas que vão pegar 1 milhão e vão gastar em 3 vezes e vão ficar zerado, e olha só, você acredita que tem gente que vai pegar 1 milhão e vai ficar endividado? Você acredita que vai ter gente que vai pegar 1 milhão e vai ficar ainda assim endividado? Sim, tantas pessoas, gente, tantas pessoas que nós vimos reportagens que ganharam, por exemplo, na Mega Sena lá, e que hoje são pessoas que ficaram mais endividadas do que estavam antes de ter o dinheiro, o crédito. E todos receberam o mesmo valor. Todos receberam o mesmo valor. Então aqui, se todo mundo recebesse um Pix de 1 milhão, a gente teria gente que ia multiplicar, e teria gente aqui que iria gastar tudo rapidamente, e teria gente que ia ficar endividado. O porquê que eu estou fazendo essa situação, falando dessa situação hipotética, essa analogia? Porque o diferencial que vai determinar o futuro de uma pessoa está diretamente relacionado com o que ela faz com aquilo que ela recebe. Anote isso aí. Anote isso aí. O diferencial que determina o futuro de uma pessoa está diretamente relacionado, ligado com o que ele faz com aquilo que ele recebe. Então, primeiro aprendizado, base, pilar, né? Pilar que você precisa aprender aqui, que nós precisamos aprender juntos aqui é que muito mais relevante que a quantidade que você recebe é a forma que você administra. Anote isso aí. Muito mais relevante que a quantidade que você recebe é a forma como você administra. Anotou? Aí, ó, pessoas até falando aqui, ó, eu sou esse tipo de pessoa que gasta sem controle, eu não invisto para multiplicar. Então, ter essa consciência muda o comportamento. Então, o que a gente aprende nessa situação hipotética aqui, gente? Que mais relevante que a quantidade que você recebe é a forma como você administra. E o texto que nós lemos aqui conta uma história que fala justamente sobre isso. Justamente sobre isso. A Ana tá me perguntando se eu tô no YouTube. Sim, eu tô no YouTube também, Ana. Tô no YouTube. Então essa história aqui, a suma dessa história é justamente tratar sobre isso. Por quê? O texto que nós lemos da parábola dos talentos nos fala que esses servos receberam do Senhor uma quantidade significativa de dinheiro, chamado talento. O que é talento? O talento é uma unidade monetária da época, como o real é do Brasil, como o dólar é dos Estados Unidos e etc. Então, o talento era uma unidade monetária da época. E aqui você vai ver que os servos eles receberam uma quantidade significativa. No decorrer aqui do nosso estudo, você vai ver que era um valor muito alto que eles receberam, e você vai ver que cada um administrou de uma forma diferente. Qual a frase sobre diferencial? Muito mais relevante que a quantidade que você recebe é a forma como você administra. Lá no YouTube eu até fixei lá. Deixa eu colocar aqui, pronto. O pessoal lê. Então, gente, esse texto fala justamente sobre isso. Segura aí que eu vou explanar o texto e daqui a pouquinho eu leio um pouco mais os comentários de vocês. Mas pegue só. Então, um grande enfoque aqui desse texto, o grande desenrolar desse texto aqui, é baseado na forma como esses servos administraram aquilo que receberam. Você vai observar nesse texto aqui que o Senhor, ele avalia o servo, se o servo é bom, se o servo é ruim, com base no que eles fizeram com aquilo que receberam.
O Senhor vai, deixa lá. A um o Senhor dá 5 talentos. A outro o Senhor dá 2 talentos. A outro o Senhor dá 1 talento. O que tinha 5 multiplicou para mais 5. O que tinha 2 multiplicou para mais 2. O que tinha 1 resolveu enterrar o talento, não multiplicou. O Senhor voltou, esses servos tiveram que prestar contas. Na prestação de contas, o que tinha 5 falou: Senhor, o Senhor me deu 5, eu estou te entregando mais 5, estou te entregando 10. O que o Senhor falou para aquele servo? Tu é servo bom e fiel. Ou seja, o Senhor avalia os servos como bons ou ruins com base no que eles fizeram, com aquilo que eles receberam, com as oportunidades. O que enterrou o talento foi chamado de mau. O que enterrou o talento foi chamado de negligente. Os que multiplicaram foram chamados de bons, foram chamados de fiel. Por quê? O Senhor estava avaliando o servo pela forma como eles administraram aquilo que eles receberam. Agora, não só o caráter dos servos são avaliados aqui, são diagnosticados pelo Senhor através do que eles fizeram com o que eles receberam, mas também o futuro que eles tiveram. Então o futuro de um cara que pega $1.000, né, R$1.000, o futuro que ele vai ter está diretamente ligado à forma como ele administra. O cara que pegou 1 milhão, né, melhor dizendo, R$1 milhão e multiplicou para 10 milhões, o futuro dele vai ser diferente do cara que pegou 1 milhão e gastou tudo em 3 meses. E esse texto também nos mostra isso. O Senhor falou: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então o servo que foi bom e fiel foi o servo que multiplicou o que recebeu. E ele foi colocado num futuro bom. A Bíblia fala: o gozo, entra pro gozo do teu Senhor. Ou seja, você não vai viver agonia, você vai viver coisas boas, baseado naquilo que ele fez, com aquilo que ele recebeu. Já o que enterrou o talento, o texto encerra dizendo: servo inútil, lançai para fora. Ele perdeu o único que ele tinha e ele foi lançado num lugar que há choro e ranger de dentes. Então, gente, entenda que muito daquilo que nós somos e muito daquilo que nós somos e do futuro que nós teremos está atrelado à forma como eu administro aquilo que eu recebo. Muito do que eu sou e do futuro que eu vou ter está atrelado à forma como eu administro aquilo que eu recebo. Eu volto à pergunta inicial: o que você tem feito com aquilo que você tem recebido? E a pergunta para a gente poder começar a funilar aqui e aplicar para o nosso coração, a pergunta é: o que a gente tem recebido de Deus? E que Deus tem confiado nas nossas mãos? Eu estava lendo um autor chamado Fritz Heinecker, a pronúncia é um pouco mais complexa, né, do nome dele, mas ele fazendo um comentário sobre esse texto, ele diz assim, ele entende que talentos representam, que analogia que a gente pode fazer desses talentos aqui? Eles podem representar para nós tudo o que recebemos de Deus. Então, o que são essas coisas que Deus tem confiado nas nossas mãos para administrar, que vai determinar quem eu sou e o futuro que eu vou ter? É tudo aquilo que eu recebo de Deus como dádiva natural e como dádivas sobrenaturais. Então, dádiva natural seria o quê? O nosso corpo. O nosso corpo foi nos dado por Deus. Como você administra o corpo que Deus lhe deu? Você usa ele para prostituição, você usa o seu corpo para a glória de Deus, você usa o seu corpo, você não cuida do seu corpo como templo do Espírito, você se alimenta mal. O que você faz com o seu corpo? Revela o seu caráter e revela o futuro que você vai ter. Esse autor, ele fala que tudo aquilo que nós recebemos como dádivas naturais ou sobrenaturais é aquilo que Deus tem nos confiado para administrar. Então o que você tem feito com o seu corpo? É algo que foi Deus que te deu. O salmista no Salmo 139 nos fala que foi Deus quem nos entreteceu, quem nos desenhou no ventre da nossa mãe. Ou você acha que você mesmo se fez? Você fez o seu olho, não existe isso. O seu corpo não pertence a você. Foi Deus quem te formou. Tanto que a Bíblia diz que nós somos templo, não nosso mesmo, mas templo do Espírito Santo. O que você tem feito com o seu corpo? Entregado para todo mundo? A forma como você cuida do seu corpo, que é uma dádiva que Deus lhe deu, vai revelar quem de fato você é e o futuro que você vai ter.
Agora, quais outras dádivas naturais que nós recebemos? Nosso corpo, 12 talentos. A sua habilidade, que Deus lhe deu a habilidade, cada um tem uma habilidade aqui. Eu tenho certeza, se eu perguntar o que você mais ama fazer com uma habilidade que você tem, você vai ver que tem gente que canta, tem gente que toca, você vai ver que tem gente tem gente que é empreendedor, que é empresário, tem gente que desenha, tem gente que pinta, tem gente que escreve, tem gente que faz vários dons. O que você tem feito com os dons que Deus tem lhe confiado? Tem gente que sabe lidar com crianças, tem gente que sabe cuidar de enfermos. O que você tem feito com o talento que você tem? O que você tem feito com a vida profissional, com a capacitação que Deus lhe deu e com a porta que Deus abriu? Você crê que o lugar onde você está, te dando recurso e provisão a cada dia, o meio pelo qual a provisão chega na sua mesa, é uma porta que Deus abriu? Porque se Deus não quisesse abrir, você poderia tentar o que quisesse que não conseguiria. Então, se você tem um lugar para trabalhar, foi uma porta que Deus abriu. Como você tem administrado o seu tempo? Como você tem se comportado dentro dessa empresa? É o que vai impactar, é o que vai revelar o que você é e vai impactar o seu futuro. Porque esse texto mesmo é dentro de um contexto profissional, vamos assim dizer. Um senhor que tinha servos, que tinha funcionários, e ele confiou talentos. Ele confiou uma missão, ele confiou uma tarefa, ele confiou um trabalho para aqueles homens. E cada um desempenhou de uma forma. Então, na oportunidade que Deus tem lhe dado dentro da sua vida profissional, como você tem lidado com aquilo que você tem recebido? Então, os talentos aqui a gente pode colocar como analogia, tanto como dons naturais, como dons sobrenaturais, no que tange, por exemplo, sobre a vida de oração, como você tem administrado sua vida de oração, como você tem administrado a presença do Espírito Santo na sua vida. Entende, gente? Tá fazendo sentido para você? Tá fazendo sentido para você? Como você tem administrado o seu corpo? Como você tem administrado o seu tempo? O tempo que Deus tem lhe dado? Como você tem administrado? A forma como lidamos com o nosso tempo, a forma como lidamos com o nosso corpo, a forma como lidamos com os nossos dons, a forma como lidamos com as oportunidades, revela o nosso caráter e impacta no futuro que nós iremos ter. Deixa eu ver aqui o tempo. 5 minutos aqui. Anote uma coisa, você precisa entender que todo ser humano, ele é dotado de todo ser humano, cada um de nós, personalidade, habilidades e competências múltiplas. Não tem ninguém. Você viu nesse texto aqui, esse homem tem 3 servos, todos 3 receberam talentos e todos 3 tinham capacidade para resolver, para desenvolver o talento. Todos 3. Não tem nenhum servo que ficou sem talento e não tem nenhum servo que não tinha capacidade para desenvolver algo. Pode ver aí. O texto começa dizendo: a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então não tem nenhum ser humano que não é dotado de habilidades, competências múltiplas, dons. São aspectos próprios, inerentes, que Deus colocou em nós. Então existe uma riqueza que você precisa entender, que o seu corpo, os seus dons, os seus talentos, existe uma riqueza individual inserida por Deus dentro de cada um de nós. Tem pessoas aqui que fazem coisas que eu não faço, fazem coisas de forma extraordinária e às vezes eu posso ter coisas que eu faço que outros não fazem. São coisas, isso significa o quê, gente? São riquezas individuais inseridas por Deus, colocado para você desenvolver. Para você. Deus plantou um potencial em você. Deus plantou um potencial e características em você. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser altamente, perfeitamente capacitado, dotado de todos os dons e habilidades. E nós como fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, recebemos isso dele. Tanto que você vai ver que Deus coloca Adão na terra e confere a Adão a habilidade de governar. Isso está escrito em Gênesis 2,15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Deus é quem nos dá capacidade. A nossa capacidade não vem de nós mesmos. É Deus quem nos capacita. Se você ler lá, por exemplo, o texto em Êxodo 35, verso 31, e Êxodo 28, 3, você vai ver que Deus fala com Moisés que ele é quem capacitou homens para exercer o trabalho de construir o tabernáculo.
Você vai ver, ó, deixa eu ler só esse texto aqui, ó, Êxodo 28:3 diz assim, ó, dirás a todas as pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoei com sabedoria e capacidade, para que confeccionem essas vestes para Arão, a fim de consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Olha só, Deus estava falando com Moisés. Tem pessoas talentosas e hábeis que eu capacitei com sabedoria e capacidade. Então por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque nada do que temos é nosso. Você viu que esses servos aqui não tinham nada. Quem deu os 5 talentos que eles tinham foi o Senhor. Nada do que temos é de fato nosso. Nós somos apenas depositários, nós não somos donos, nós somos apenas dispenseiros. Nós não somos donos dos talentos que nós recebemos. Nós não somos donos dos talentos que nós recebemos. A nossa função é administrar, é zelar por aquilo que Deus nos dá. Deus é dono de todas as coisas. E um dia, como esse texto diz, nós iremos prestar contas diante de Deus daquilo que nós temos feito. Daquilo que temos feito com aquilo que recebemos dele. Para finalizar essa palavra introdutória, depois nós vamos mergulhar em lições que a gente vai tirar desse texto. Mas eu gostaria que você anotasse aí, quais são as habilidades, quais são os dons que você acredita que você tem? Quais são as suas principais habilidades? Você acredita que esses dons e habilidades que você tem, seja aí cozinhar, pintar, conversar, comunicar, liderar, ensinar, talvez esses dons, você acredita que essas características que você tem pode contribuir de alguma forma para a expansão do reino de Deus? Pode contribuir? Você tem desenvolvido os seus dons e talentos para a glória de Deus? Então anote aí para a gente finalizar. O que importa para Deus não é o tipo de talento que você tem. Entenda isso. O que importa para Deus, exatamente, Sônia, somos todos administradores. Temos que nos alinhar, exatamente, Kelly. Olha só, o que importa para Deus não é o tipo de talento ou habilidade que você tem. Se eu, por exemplo, prego lá num domingo à noite, ou se uma pessoa limpa a igreja antes de todo mundo entrar, né, quando a igreja está fechada, se eu sou uma pessoa que toco lá na igreja, ou se eu sou uma pessoa que serve água, para Deus não importa especificamente o tipo de talento que eu tenho. Outra coisa que não importa para Deus, eu vou encerrar com isso, para Deus não importa a quantidade de talentos que você possui. Se você possui 10 ou se você possui 1 talento, o que importa para Deus não é a quantidade, é o que você tem feito com os dons e talentos que Ele tem lhe concedido. Olha só, não importa a quantidade, se você recebeu 5, 2 ou 1, Ele te deu segundo a sua capacidade. Não importa qual é esse talento que você tem, qual é o tipo de talento que você tem. O que importa é o que você tem feito com os dons e talentos, que Deus tem lhe concedido. Porque o tipo de talento, gente, a quantidade de talento chama a atenção de homens. Olha como ele é um camarada talentoso, como ele faz tantas coisas. Tipo de talento e quantidade de talento chama a atenção de homens. Mas é a fidelidade, é o nosso compromisso no desenvolvimento daquilo que Deus nos deu. É o que chama a atenção de Deus. Como usamos o nosso talento? Exato, Lud. Os dons chamam a atenção e impressionam os homens, mas é o fruto e a fidelidade do talento que chama a atenção de Deus. É o nosso fruto, é a nossa fidelidade diante daquilo que Deus nos confiou. Então o que importa não é o talento do homem, e sim a forma em que o homem faz uso dele. O que importa não é qual talento que fulano tem, Beltrano tem, ninguém é melhor do que ninguém. O que importa para Deus é a forma como você faz uso do talento que você tem recebido. Porque todos são valiosos, todos os talentos são importantes. Imagina só um médico que tem que fazer uma cirurgia do coração. Um médico que, olha como todos os talentos são importantes. Um médico que faz a cirurgia, né? Ele está ali diretamente ligado para poder livrar a pessoa de uma possível morte.
de dar talvez um novo tempo de vida para essa pessoa, um alongar de vida ali pela graça de Deus e com a habilidade que ele tem. Mas se a sala não estiver limpa, se o ambiente cirúrgico não estiver esterilizado, ele não consegue fazer a cirurgia. Então a pessoa que limpa o hospital, que limpa a sala, é tão importante quanto aquele que faz a própria cirurgia. Entende? Imagina se não tivesse pessoas recolhendo os lixos nos hospitais. Estaria todo mundo doente dentro dos hospitais de uma forma que não conseguisse recuperar, cheio de poluição. Porque todos são importantes. Então, eu fecho essa palavra dizendo isso. O que importa para Deus não é o tipo de talento que você tem. Se você gosta de conversar, de aconselhar, de discipular uma pessoa, se você ajuda, se você tem uma habilidade para ABC, o que importa para Deus é o que você tem feito com o talento que você tem recebido, com os dons, as dádivas, sendo elas naturais ou sobrenaturais. O que você tem feito com o seu corpo? O que você tem feito com as suas habilidades? O que você tem feito com o seu tempo? Como você tem administrado os recursos que Deus tem lhe confiado? Isso revela o nosso caráter. E isso impacta no futuro que nós teremos. Ok? Amém? Então nós vamos encerrar. Eu não vou mergulhar no texto quinta-feira. Quinta-feira eu vou mergulhar no texto com vocês. Porque hoje nós só demos um panorama para mostrar aqui que todo talento é importante, como a Sônia notou. Todo talento importante. O que a gente precisa pensar é o que eu tenho feito com aquilo que eu tenho recebido. E eu volto na pergunta inicial para fechar aqui a nossa reflexão. O que você tem feito com aquilo que você tem recebido de Deus? O que você tem feito com aquilo que você tem recebido de Deus? Como você tem usado? E eu quero declarar, que bom, Kelly, que foi maravilhoso. Eu quero declarar que você vai receber do alto sabedoria do céu para você administrar o seu tempo de forma que Deus seja glorificado, a sua família seja abençoada, a sua vida sinta-se realizado. Em nome de Jesus, pede a Deus, Senhor, eu não posso desperdiçar o meu tempo, eu não posso desperdiçar o meu talento, eu não posso desperdiçar, ó Deus, o meu corpo, eu não posso usar o meu corpo para aquilo que não te glorifica. E eu tenho certeza que isso vai impactar o futuro que você vai ter no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã, pelos aprendizados. Ó Deus, por essa palavra geral que nós tivemos, panorama, ó Deus, acerca dessa parábola. E queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha trazer essa consciência em nós, para que nós, ó Deus, diante do nosso tempo, dos dons, dos talentos, das habilidades, ó Deus, do corpo, de tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, ó Deus, nós venhamos administrar de forma, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado, de forma, ó Deus, que vidas sejam abençoadas, de forma, ó Deus, que nós venhamos viver com propósito nessa terra, não nos deixe desperdiçar o nosso tempo. Tanto, ó Deus, que nessa parábola nos diz que quando esse homem que recebeu 5 talentos e multiplicou para mais 5 e foi chamado de servo fiel, ó Deus, o texto diz que ele saiu imediatamente, porque ele não desperdiçou o tempo. Deus, porque o Senhor também está às portas. Nós iremos prestar conta ao Senhor de tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Ó Deus, dos nossos recursos, das nossas habilidades. Ó Deus, do nosso casamento. O Senhor nos confiou, ó Deus, uma esposa. O Senhor confiou o cônjuge. Ó Deus, para a vida. O Senhor confiou filhos para mim. O Senhor confiou filhos para pessoas que estão aqui. São dádivas que o Senhor tem nos dado. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, pertencem ao Senhor. Como eu tenho, ó Deus, lidado com aquilo que o Senhor tem me dado. Como o Senhor, Deus, como eu tenho administrado meu tempo com eles, o que eu tenho ensinado a eles, como eu tenho cuidado do meu casamento, são dádivas do Senhor. Ó Deus, nada disso pertence a mim, é dádivas do Senhor, o Senhor quem me deu, o Senhor quem deu a cada um de nós. Nos ensine, ó Deus, a administrar, ó Deus, com sabedoria, porque isso vai, ó Deus, evidenciar o caráter que de fato nós temos, se somos ou não parecidos com o Senhor e o futuro que nós teremos. Se nós tratamos o nosso casamento de qualquer forma, teremos um futuro triste. Mas se tratamos o casamento, ó Deus, com os princípios bíblicos de amar, teremos um futuro, ó Deus, gracioso. Se tratamos os nossos filhos, ó Pai, se cuidamos dos nossos filhos, ensinamos a palavra dele, ensinamos a Tua palavra, melhor dizendo, ó Deus, ensinamos os princípios da Tua palavra ao coração, ensinamos valores, ó Deus, da família, morais ao coração deles, teremos, ó Deus, filhos preciosos que impactarão a sociedade, porque a Tua palavra nos garante isso, ensina a criança no caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê consciência para podermos, ó Deus,
percebermos tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Ó Deus, administrarmos com sabedoria, com interesse de coração e para a glória do Teu nome. Nós assim oramos, agradecidos por mais essa manhã, declarando uma semana abençoada para cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém.